Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Nathalie Moreira, sou professora de língua portuguesa. Estarei com vocês ministrando essas aulas online nesse período de distanciamento social. Os conteúdos abordados, eles estarão fazendo uma retomada dos conteúdos do que a gente já estava trabalhando em sala de aula, no período presencial. Para começar, o que vocês lembram quando ouvem as palavras língua e linguagem? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? O que seriam essas palavras? Quais são as diferenças de cada uma, se são a mesma coisa? Esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre o que significa cada uma dessas palavras e qual a importância dela na língua portuguesa. A língua portuguesa, muito mais do que trabalhar e valorizar as regras gramaticais, ela também valoriza a capacidade do aluno em conseguir saber perceber e distinguir cada um desse tipo de linguagem, como é que ele é utilizado e qual sua importância. Acompanha comigo aqui. A linguagem é um sistema de signos ou símbolos usado na transmissão de uma mensagem. É a capacidade de comunicação, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos ou informações. Então, a linguagem, como a gente pode verificar no texto, ela é a capacidade humana de expressar os sentimentos e as ideias, seja por meio de palavras, oral ou escrita, ou seja através do gesto, das imagens, dos textos, das cores. Tudo que eu conseguir transmitir uma mensagem, ela vai ser chamada de linguagem. Essa linguagem, ela é chamada de comunicação, então onde há comunicação vai haver a linguagem. E para que essa comunicação ocorra, é necessário interlocutores. O que são isso? Esses interlocutores são a pessoa que vai transmitir a mensagem, que é chamado do emissor, e a pessoa que vai receber a mensagem, que é chamado receptor, que é isso que está ocorrendo aqui entre a gente. Eu estou transmitindo uma mensagem para vocês e vocês estão recebendo essa mensagem. Para que essa conexão seja completa, ela precisa ser compreendida. E eu espero que vocês estejam compreendendo. A linguagem, ela ocorre de 3 tipos. Acompanhe comigo. Ela pode ser classificada em linguagem verbal, que é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo, podendo ser oral ou escrita. Todas essas linguagens, elas estão presentes nos nossos textos, no modo de falar, quando a gente participa de uma entrevista de emprego, quando eu estou num trabalho, quando eu faço um texto que o professor pede, ou quando eu estou lendo alguma coisa na internet ou no livro mesmo. Tudo que tenha palavra é chamado de linguagem verbal. O outro tipo de linguagem, acompanhe comigo, é a linguagem não verbal. É aquela que utiliza outro método de comunicação que não são as palavras. Então, esse tipo de linguagem não verbal, ele vai se expressar, vai transmitir a informação, o sentimento, através das cores, dos gestos, da mímica, dos desenhos. Tudo isso eu vou conseguir transmitir. Um exemplo básico que a gente pode ver são as feições, as nossas feições. Através de uma expressão facial, eu consigo transmitir um sentimento, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com raiva. E também outro ponto são os semáforos. Mesmo que não tenha palavra, todo motorista ele vai saber o que significa aquelas 3 cores no semáforo, não é? O vermelho ele significa para parar, o amarelo significa atenção e o verde significa siga em frente. Por mais que não tenham palavras, ele sabe que cada cor daquela significa uma informação. O terceiro tipo de linguagem, ele é a linguagem mista. Ela agrega 2 modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Observe nessa tirinha aí, ó. Essa tirinha, ela faz uso desses 2 tipos de linguagem, através das palavras e do desenho. Essa linguagem mista, ela é muito utilizada nas histórias em quadrinhos, nas charges, nas tirinhas. E para o autor conseguir passar, de fato, o que ele está querendo transmitir para o leitor. Se ele tira dessa imagem que vocês estão vendo
As palavras, o texto ele vai ficar um pouco sem conexão, porque vai estar faltando. E se ele tira as imagens e deixa só o texto, também vai ficar faltando. O leitor, você quando for olhar, não vai conseguir compreender, porque boa parte dos textos das histórias em quadrinhos ou charts são utilizados a linguagem mista, pois é necessário esses dois tipos, tanto a palavra quanto os desenhos. Agora vocês estão conseguindo compreender? A linguagem, essa capacidade de a gente expressar. Ela pode ser expressada dessas três formas, como foi falado, que é a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a língua. A língua, ela é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras, regras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Por exemplo, falantes da língua portuguesa. A língua, embora atualizada, é variável, isto é, um sistema flexível, e sendo dessa forma, nenhuma língua é viva, fechada ou sólida. A língua, ela é um tipo de linguagem verbal, pois está utilizando a palavra. Ela é o código de um determinado grupo para eles conseguirem se comunicar. No nosso caso aqui, nós que moramos no Brasil, utilizamos o código ou a língua portuguesa. Quem mora nos Estados Unidos utiliza a língua inglesa e por assim vai. Cada conjunto de uma sociedade, ele vai utilizar um código diferente com suas normas e suas regras. Por isso esse código, ele faz parte da linguagem verbal, pois ele vai utilizar as palavras. Acompanhe comigo. Essa linguagem, a língua, ela é dividida em duas partes. Eu posso chamar ela de linguagem formal ou informal, ou registro, que é como ela vai ser utilizada. Como é que eu vou utilizar essa língua, esse código na hora de utilizar, seja na fala ou na escrita. A linguagem formal, ela é também chamada de linguagem culta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. A linguagem formal, ela é muito utilizada em situações profissionais, em situações acadêmicas ou em situações que eu não tenho familiaridade com quem está recebendo a minha mensagem. Então, eu preciso falar de uma maneira mais culta, eu preciso tentar respeitar as regras da gramática, as regras da língua portuguesa, essas normas, para passar uma seriedade a mais. Eu tenho que conseguir utilizar a língua de uma maneira mais clara e precisa para quem esteja recebendo a minha mensagem consiga compreender de maneira mais fácil. Já o registro informal, ele é classificado também como linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. A linguagem informal é a que a gente mais utiliza. Ela é utilizada muito na fala e como ela é utilizada de maneira mais descontraída, eu não tenho a necessidade de estar respeitando, de estar seguindo todas as regras as regras gramaticais. Eu posso falar de uma maneira mais simples, eu posso utilizar gírias, eu posso utilizar expressões populares, eu posso utilizar até palavras abreviadas, porque nesse momento ele vai estar sendo válido. Quem vai estar recebendo a mensagem, ele vai estar compreendendo o que eu quero passar. Ela está muito presente, essa linguagem informal, nas falas do cotidiano, no cotidiano, em conversas com os amigos, com as famílias, mensagens de texto ou na internet mesmo. A gente pode ver que na internet as pessoas abreviam muito as palavras. Eles, para utilizar mais rápido o tempo, eles não têm necessidade de utilizar a norma culta. Então, essa linguagem é utilizada a linguagem informal. Vale lembrar que não se trata do certo ou errado. Qual é o que eu devo usar? Linguagem formal ou informal? Eu tenho que saber adequar a minha fala, o meu modo de fala ao local onde eu estou. Se eu estou no local que necessita de mais seriedade,
para eu utilizar a língua de uma maneira melhor, então eu vou tentar falar de uma maneira mais formal, seja na fala ou na escrita. Mas se eu estou em um local que eu posso falar com os amigos, que eu tenho intimidade, então eu posso falar de maneira mais descontraída, não tem problema. Agora, essa parte a gente já terminou, a gente conseguiu explicar um pouco dos conteúdos do que é língua e linguagem. A gente vai fazer um resuminho das atividades para vocês conseguirem compreender. Observem a questão 1 aí. Leia o texto a seguir. Mas por que você não quer brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí o Cebolinha olha para a Mônica e pergunta, adivinha? Nas histórias em quadrinho, qual linguagem é mais utilizada e por quê? Pense aí comigo, a gente já falou. Qual é os 3 tipos de linguagem que a gente falou lá no começo, que é utilizada nas histórias em quadrinho? A linguagem verbal, não verbal ou mista? O que vocês acham? É utilizado a linguagem mista, pois ela tem a necessidade tanto do texto quanto dos desenhos. Imagine se tirasse o texto daí, não ia dar para compreender, só olhando a imagem, a mesma coisa se tirasse as imagens pegando só o texto. Muito bem para quem acertou. Vamos para a questão 2. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Aí vocês vão tentar relembrar o que é a linguagem verbal que foi falada lá no começo. Letra A, apito do juiz. Letra B, bandeiras de impedimento. Letra C, cartões vermelho e amarelo. Ou letra D, locutor de futebol. Qual é a linguagem? Essa daí, lembra que a linguagem verbal é aquela que faz uso da palavra. Então, acertou quem utilizou a letra D. Pois o locutor de futebol, ele vai estar usando a palavra na fala. Então, ele está utilizando ela de maneira verbal. E vamos para a terceira questão. Veja as situações abaixo e diga qual o tipo de linguagem, culta ou coloquial, poderá ou deverá ser usada em cada uma das situações. Letra A. Numa conversa com um amigo, eu preciso falar de maneira mais culta, mais séria ou de maneira mais descontraída ou coloquial? Acertou quem disse coloquial. E B. Participar de um debate sobre meio ambiente. Eu preciso ser mais sério ou mais descontraído? Eu preciso passar uma seriedade a mais, então vou falar de maneira mais culta. E letra C. Escrever um bilhete romântico, eu vou falar de maneira mais descontraída, tenho intimidade com a pessoa, ou eu preciso ter mais seriedade? Eu posso falar com mais descontração, então posso falar de maneira coloquial. E letra D, escrever uma redação solicitada pelo professor de português. Nessa daí, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar, se eu estou no meu local acadêmico, então eu vou precisar utilizar um registro mais culto, mais formal. Então, acertou quem colocou essas respostas aí. Essas foram os conteúdos que a gente estudou na aula de hoje. E aprendemos que a linguagem formal e informal são 2 variações linguísticas. Elas devem ser usadas em diferentes contextos e é necessário ter conhecimento da língua formal e informal para redigir um bom texto. A gente aprendeu também que a linguagem é a capacidade humana de se expressar seus sentimentos e suas ideias. A linguagem, ela pode ser tanto na fala como nos desenhos, e a língua é um tipo de linguagem verbal, o código utilizado por um determinado grupo. Logo, podemos dizer que língua e linguagem não são a mesma coisa, mas elas estão sempre juntas. Uma vai depender da outra. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para mais informações e para ver mais essa aula e outras, vocês podem acessar a plataforma Eduque para assistir um pouco mais.